Boa noite a todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E bom, sem enrolação, até porque o nosso vídeo sempre fazemos curto, né? Então, vamos lá, vamos começar então o nosso estudo de hoje. Paramos na parte número 2 do Livro dos Espíritos, ainda no primeiro capítulo, que é justamente atributos da divindade, a gente finalizar a parte dos atributos da divindade e o começo do panteísmo, que a gente vai falar sobre o panteísmo. E aí a gente termina o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Lembrando que nosso estudo estou tentando fazer com menos tempo possível. Então, sem enrolação, vamos lá. Então, capítulo 1, essa parte dos atributos da divindade. Nós vimos um pouco na aula anterior sobre alguns atributos da divindade e agora a gente vai focar nos outros, nas outras questões. Né? Então, a questão número 12, Kardec pergunta para os espíritos assim: já que não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? E aí os espíritos respondem: sim, de algumas o homem as compreende melhor na proporção em que se eleva acima da matéria. Ele as vê pelo pensamento. Então, aqui, em uma das perguntas anteriores, Kardec também questionou os espíritos se o homem poderia conhecer a Deus, entender Deus, né? E os próprios espíritos falam que não, que o homem ainda não tem essa compreensão plena, né? Para poder conhecer aquilo que é basicamente além do infinito, né? E aqui os espíritos dizem, né? Por exemplo, Kardec, ele pega muito bem esse texto, tá, mas se a gente não pode saber ver Deus, ter uma noção muito ampla de Deus, pelo menos a gente pode saber alguns atributos dele, né? Quais são as qualidades que ele tem. E aí os espíritos dizem que sim, alguns o homem pode compreender. Então, assim, nós podemos entender as atribuições perfeitas de Deus, por mais que nós não somos capazes de entender a riqueza das atribuições de Deus. No caso, os atributos dele. Então, por exemplo, não tem como a gente saber o nível de perfeição de Deus, porque é algo que é absoluto. Não tem como a gente conseguir, tipo, saber tudo, né? Sobre ele. E aí os espíritos falam. Com o decorrer da evolução espiritual, né? O homem, quando ele se eleva através, ele se passa da matéria, né? Passa para o plano espiritual, ele acaba compreendendo melhor. Então, ele começa a entender melhor e ele vê pelo próprio pensamento, né? Que é como o espírito se comunica. Certo? Então, passamos para o capítulo, para a pergunta número 13, que diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, fazemos uma ideia completa de seus atributos? Então, já é legal que já se conecta com a pergunta anterior, né? Porque se a gente não pode ter uma noção plena do que é Deus, pelo menos então os atributos que a gente classifica ele, né? Que a gente fala que Deus é eterno, infinito, é imutável, é soberanamente justo e bom, pelo menos a gente consegue ter uma pequena ideia das qualidades de Deus. E aí os espíritos dizem: do vosso ponto de vista, sim, porque vocês creem abranger tudo. Todavia, saibam que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem expressões. Com efeito, a razão lhe diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo. Pois se ele tiver uma só menos, ou que fosse em um grau infinito, ele já não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria mais Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude, nem ter nenhuma imperfeição que a imaginação possa conceber. Então aqui é bem interessante que você vê como os espíritos respondem que, por mais que na nossa concepção, né, é eterno, infinito, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, ainda são qualificações que nós atribuímos aqui na matéria, né? Nós atribuímos para coisas que a gente define como infinito. Só que aqui ele mesmo diz, né, os espíritos, a inteligência, para poder compreender Deus, tem coisas que estão além da inteligência do homem mais inteligente. Então, por mais que se encarne aqui nesse mundo, o homem mais inteligente ele não vai conseguir ter compreensão
sobre o que é Deus. Que é algo que transcende muito mais a nossa concepção. As nossas palavras ainda são limitadas para poder definir algo que é praticamente indefinível para a gente, se essa palavra existe. Mas, bom, basicamente se encerra assim aquelas questões dos atributos de Deus, né? E a gente passa justamente para o panteísmo. Então vamos lá. A pergunta 14. Deus é um ser distinto ou, segundo a opinião de alguns, seria resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Interessante essa pergunta de Kardec. Né? E os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso vocês não podem duvidar. Isso é o essencial. Acreditem em mim, não queiram ir além. Não se percam num labirinto de onde não possam sair. Isso não lhes tornariam melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, pois vocês acreditariam saber quando na realidade nada saberiam. Então deixe de lado todos esses sistemas. Vocês têm bastante coisas que lhes interessam mais diretamente, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições a fim de se libertarem delas, o que lhes será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Fantástica essa resposta dos espíritos, simplesmente hiper profunda, porque a gente vê aqui, né, que o Kardec ele tenta criar uma definição de Deus, como algumas teorias surgem, né, como a do próprio panteísmo, né, que é a concepção de que Deus em si ele é todo o universo. Digamos assim, Deus é tudo que existe no universo. Deus não é um ser à parte do universo que criou o universo. Ele é o próprio universo. E não, Deus é um ser que criou o universo, ele não é o universo. Então, basicamente, Deus, na verdade, seria eu, você, o Sol, as estrelas, a água, os planetas, as nebulosas, as galáxias, todos os sistemas solares, todos os superaglomerados de galáxias juntos, o universo em si seria Deus. Então, ele não seria algo racional. Basicamente, é a mesma coisa de dizer que é um acaso. E aí até os próprios espíritos falam, né? Se fosse assim, Deus ele não seria um efeito, ele seria a causa de tudo. Então, basicamente, ele só seria uma causa que foi gerada por algum efeito. E não é isso. Deus é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. Então, ele foi quem gerou todas as coisas. Ele não pode ser a causa. Porque todo efeito tem uma causa, né? E, basicamente, desculpa, acabei confundindo aqui, né? Então, ele seria o efeito. E não tem como um efeito se criar por si próprio. Ele precisa ter uma causa para surgir aquele efeito, né? Então, meio que isso contradiz propriamente, né? Deus, ele não é o efeito. Deus não é o universo. Toda a soma, todos os planetas é Deus. Não. Deus, ele é a causa que criou isso. Ele não é o efeito em si. Mas ele é a causa por trás daquilo. E até os espíritos dizem, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas tentam conceber a noção de Deus, entender que Deus é tudo, ou querem saber sobre Deus, né? Aqui Encarnados, querem saber tudo. Tem aquela síndrome de achar que tudo é possível de se entender, mas quando na verdade não é. Tem coisas, como por exemplo Deus, que abrange um conhecimento tão amplo, tão além da concepção do homem, que é muito difícil a gente conseguir adentrar e compreender plenamente o que é Deus. A gente tem noções bem superficiais ainda sobre Deus, mas a profundidade que é realmente Deus, a gente não consegue ter essa concepção. E por mais que a gente tente, não é nem por que a gente procure e está escondido. Não, é porque realmente a gente não vai conseguir identificar isso. Porque é tentar entender algo que está além da própria criação, e a gente não consegue ter essa noção. A gente ainda se limita muito ao espaço-tempo que a gente tem aqui. A gente tem limitações físicas. Então, concepções como tempo para a gente é bem estranho ainda.
como por exemplo as três dimensões, né? O próprio Carl Sagan também explica sobre isso, a quarta dimensão, né? Mas assim, é algo que transcende tudo isso. Então é muito difícil para a gente compreender e não tem como a gente compreender. E tem aquelas pessoas que insistem, insistem, não, eu sei o que é Deus e vai indo atrás, querendo falar, não, eu vou provar o que é Deus. E o que acontece? A pessoa fica num labirinto infinito de perguntas sem respostas, que ela vai criando argumentos e ela acha que é aquilo, mas na verdade está totalmente errada. Então, aqui mesmo os espíritos dizem, foquem em vocês. Porque o que é a melhor coisa? Quando você foca em você, você vai se melhorando. E se melhorando, você evolui espiritualmente, né? E aí, de encarnação em encarnação, você vai evoluindo mais rápido e vai chegar a um ponto que você vai se tornar um espírito puro, tão evoluído, que aí você vai poder ter contato direto com Deus. E aí você vai saber. Só que para chegar até lá, primeiro evolua a si mesmo. Seja uma pessoa melhor, melhore a sua moral, se desmaterialize, no sentido de se libertar dos seus vícios, dos seus egos, para alcançar algo melhor, se tornar uma pessoa melhor. E aí chegamos à pergunta número 15, que diz assim: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e em seu conjunto constituem a própria divindade? Em outras palavras, o que pensar da doutrina panteísta? E aí os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus, né? E isso é até bem engraçado, né? Porque essa doutrina panteísta, ela justamente crê que todo o universo, na verdade, tudo é Deus. Então, você é uma parte de Deus, aqui é uma parte de Deus, e todo o conjunto do universo seria Deus. Como se Deus fosse uma pessoa e você fosse uma célula dentro dele. E não, não é assim, tá? Não é assim que funciona. Seria tipo, o universo seria Deus e não, não é. Deus, ele é a causa que criou aquilo. Ele não é que criou todo esse efeito que é o universo. Ele não é o efeito. É igual eu tinha citado também na nossa aula anterior. É quando você vê um quadro, uma pintura, você olha para aquilo, você não pensa que aquela pintura se fez por si própria. Ou que o acaso formou aquela pintura, aquele padrão, toda aquela perfeição. Não. Você sempre pensa que teve um pintor por trás daquilo, né? Teve uma causa para criar aquele efeito, né? Que seria a pintura. Você olha, por exemplo, que eu citei até a Noite Estrelada. Você olha aquela pintura incrível, você fala, acha que ela se pintou sozinho? Não. Teve um pintor por trás, que foi o Van Gogh. E ele não é a pintura. É exatamente isso que nos mostra, né? Os espíritos nos dizem. Deus é um ser que criou tudo, ele não é a criação. E aí chegamos na pergunta número 16, a última pergunta que a gente vai pegar hoje, que é justamente aqueles que professam essa doutrina pretendem encontrar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus, os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito, o vazio ou nada não existindo em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que podemos opor a esse raciocínio? Os espíritos dizem, né? A razão. Reflitam seriamente e não lhes será difícil reconhecer aí o absurdo. Então, claramente é o que eu citei aqui sobre essa questão de achar que todo o universo é Deus. E não. Deus criou tudo. Ele tem noção de toda a criação dele. Ele usa até o próprio fluido universal para, digamos assim, permear toda a criação com a energia dele. E ele basicamente sabe de tudo que a gente sente. O próprio André Luiz diz na Evolução em Dois Mundos, né, que ele fala que nós somos como seres mergulhados em um oceano. Planetas, galáxias, pessoas são como peixes num oceano. E esse oceano seria o fluido cósmico universal. Um meio, né, onde tudo se propaga, basicamente. Só que é tão sutil que até a luz, uma onda eletromagnética, né, o espectro eletromagnético, por mais, digamos assim, a onda mais comprida, a mais longa, ainda assim é muito grosseira perto da sutilidade, que é o fluido cósmico universal, que se deriva para todas as variações da matéria. E aí continua, né? Aí aqui são algumas observações que Kardec faz, que essa doutrina faz de Deus um ser material,
que, conquanto dotado de uma suprema inteligência, seria uma grande escala do que somos em pequena escala. Ora, como a matéria se transforma constantemente, se Deus fosse assim, ele não teria nenhuma estabilidade. Ele estaria sujeito a todas as vicissitudes e até todas as necessidades da humanidade. Faltaria nele uma das qualidades essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar às ideias de Deus sem o rebaixar ante o nosso pensamento. E todas as sutilezas dos sofismas não chegariam a resolver o problema da natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser. E essa teoria do panteísmo esta é uma contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se eu quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. No entanto, as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que imaginou e o executou. Então, só por essa parte já deixa extremamente esclarecido, né? Que realmente Deus, ele não é a obra, ele não é a criação que ele fez, ele é o criador. Assim como um quadro não é quem é o pintor. Um quadro é uma obra que o pintor criou, mas ele não é o quadro. E fora isso, também é interessante que o panteísmo tenta, digamos assim, até reduzir a Deus e tornar ele material. Uma concepção de que Deus é material. E se todo o universo é Deus, todo o universo é material, então Deus é material. E ele é mutável. E não, é totalmente contrário ao que Deus é. Porque Deus, ele não pode ser criado, é igual falar aqui a questão do mecânico. É como se um mecânico construísse um carro e as pessoas achassem que o mecânico é o carro. Mas não é. O mecânico construiu aquilo, ele é o criador daquela obra, mas ele não é a obra. Assim como Deus também não é. E Deus, ele é imutável, ele não pode sofrer alterações, mutabilidades, né? Bom, então basicamente é isso. Encerramos aqui o nosso segundo estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando, são vídeos curtos e rápidos. Então, sem enrolação, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e continuamos com o nosso espírito. Continuamos com o nosso estudo na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.